Hoje nós vamos aprender a medir um transistor de uso geral muito usado na maioria das aplicações de circuitos eletrônicos. É o famoso BC547, um transistorzinho pequenininho de uso geral. Hoje nós vamos aprender como é que mede para saber se ele está bom ou não. Essa aula é para aqueles que estão começando em eletrônica e às vezes querem fazer algum reparo em algum equipamento, fica na dúvida se o transistor está bom ou não. Nessa aula nós vamos aprender a medir bem rápido. Bem, esse transistor ele é composto com 3 perninhas. No meio é a base, a direita é o emissor, a esquerda o coletor. Para medir com multímetro digital, como ele é um transistor NPN, significa o que? O NPN. Então o P no meio é a base. Então se a base é positiva, para ele conduzir nós devemos colocar o que? A ponteira positiva ou a ponteira negativa no meio? Muitos vão dizer, a ponteira positiva. Sim, estaria certo se fosse com multímetro digital, mas o multímetro analógico, isso é invertido. Então, com o multímetro analógico na escala de x1, nós vamos colocar a ponteira negativa no meio, e com a ponteira vermelha nós vamos colocar de um lado e do outro e vai ter que conduzir. De um lado, olha, o multímetro deflexionou a ponteira, do outro lado o multímetro deflexionou a ponteira, ok? A base é positiva, mas por que eu estou colocando a ponteira negativa? Por quê? A ponteira, apesar de ser a preta, ela significa a parte positiva da bateria interna do instrumento. Já com o multímetro digital isso não ocorre, a ponteira vermelha é que vai por meio. Então, recapitulando, para saber se o transistor está bom, com a ponteira preta no terminal do meio, tem que conduzir para a direita, tem que conduzir o terminal da esquerda. Agora eu vou inverter, ponteira vermelha no meio não pode conduzir nem para um lado, não pode conduzir para o outro. E entre os dois extremos também não pode conduzir, o coletor e emissor não pode. Vou trocar as ponteiras, também não pode conduzir, ok? É bom que você faça essa medida, porque pode acontecer do transistor estar com uma pequena fuga, então você já faz na escala de 1K, x1K. Vou zerar aqui a ponteira, ajustar aqui no painel. Então vamos lá, ponteira preta no meio, tem que conduzir para um lado, tem que conduzir para o outro. Colocando a ponteira vermelha no meio, não pode dar nem para um lado, não pode dar para o outro. E os extremos também não pode haver condução. Se o transistor estiver nesta condição, ele está perfeito. Em matéria de leitura ôhmica está ok. Agora, com o multímetro digital, nós vamos começar colocando a ponteira vermelha no meio e a ponteira preta nos extremos. Vai ter que haver uma leitura aqui no display. Na direita nós vemos uma leitura no display. No pino da esquerda também nós vemos uma leitura no display. Se eu inverter, colocar a ponteira preta no meio e nenhum dos extremos, não pode conduzir, não pode haver leitura. Ponteira preta no meio, entre coletor e emissor, não pode haver leitura. E entre os extremos também não, entre coletor e emissor não pode. Olha, estou medindo aqui e vou inverter e vou também medir os extremos. Olha, também não pode haver leitura. A única condição com o multímetro digital é a ponteira vermelha no meio, de um lado conduz, do outro lado do transistor conduz. Colocando a ponteira preta no meio, não pode haver condução em nenhum dos lados. Caso haja alguma condução, o transistor está ruim. Ok, gente, isso aqui eu sei que é uma videoaula com uma explicativa, mas é bem simples. Mas muita gente que está começando, às vezes tira esse transistor de placa de televisão, de uma série de aplicações e fica na dúvida, poxa, como mede? Tá aqui, a medida é essa. É bem simples, tanto com multímetro analógico como multímetro digital.
Se vocês tiverem alguma dúvida, acessem lá o nosso site cursosgrátis.ps8.com.br. Lá nós temos o link para a página do Facebook. Lá nós respondemos muitas perguntas das pessoas, né? Se essa videoaula foi útil para você, dê um joinha aqui neste vídeo e participe do nosso canal aqui no YouTube. Isso nos ajuda muito a continuar fazendo mais vídeos para vocês. E não esqueça de visitar lá o nosso site. Pessoal, muito obrigado. Se vocês tiverem dúvida, não esqueça, acessem através do nosso site lá, o nosso Face, a página do Facebook. Façam as perguntas à vontade que nós vamos ter o maior prazer em respondê-lo. Um grande abraço para todos. Muito obrigado.